Oi, menstruer. Vem cá. Você pratica esportes? Já notou como as variações hormonais do ciclo menstrual influenciam no seu desempenho? Por mais que o ciclo esteja constantemente relacionado à capacidade reprodutiva, sua dança hormonal influencia outros sistemas, como o sistema nervoso central, cardiovascular, respiratório, neuromuscular, perda e ganho de massa magra, de gordura e até possibilidade de lesões. Cada corpo e modalidade esportiva tem necessidades específicas. Então, acompanhar e entender as fases do ciclo e as suas influências é ainda mais importante para quem pratica atividade física de alto rendimento, seja profissionalmente ou não. Mas como será que ele influencia? Como que a gente pode usar ele a favor na prática do esporte? Como o ciclo pode ser visto como um aliado? Eu me chamo Tassiana Fortunati, comunicóloga, diretora audiovisual, educadora e terapeuta menstrual, e esse é Podcast Eu Menstruo, conversas abertas sobre menstruação que vai muito além de fertilidade e sangue. E eu me chamo Beatriz Sabot, terapeuta menstrual e de escuta das emoções, mestre em bioética. E se você gosta desse podcast, saiba que é possível apoiá-lo também financeiramente, para não só mantê-lo no ar, como para podermos chegar mais longe. O link do nosso Apoia-se está na descrição desse episódio. E para o episódio de hoje, convidamos a maravilhosa Juliana Antero, que já foi atleta de alto rendimento de ginástica aeróbica, é fisioterapeuta pela UFMG, mestre em esporte e saúde na França, doutora em saúde pública com especialização em epidemiologia e pós-doutora nos Estados Unidos na área de acompanhamento de saúde de atletas olímpicos. Seja muito bem-vinda, Ju. E eu já sei que você também é diretora de um programa de pesquisa e acompanhamento científico das atletas mulheres, né? Em preparação para Jogos Olímpicos, trabalhando esses efeitos do ciclo menstrual, da pílula, no desempenho esportivo e no bem-estar. E eu já fiquei assim, como você chegou nisso? Porque é muito revolucionário, não é? Muito obrigada, Bia, Tassiana, pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês. E sim, já posso começar respondendo. É bastante revolucionário. É revolucionário introduzir esse assunto no esporte de alto rendimento, onde ainda é um meio muito masculino, né? Aqui na França também é o caso, que é onde eu trabalho, é um meio muito masculino, a pesquisa é um meio muito masculino, então foi difícil conseguir financiamento e autoridade, vamos dizer, para eu engajar todo um sistema para conseguir criar esse tipo de pesquisa que se interessa aos efeitos, né, das diferentes fases do ciclo menstrual ou da utilização, né, das pílulas no rendimento de atletas de alto nível. Eu estou falando, eu estou acompanhando as atletas que estão se preparando agora para os Jogos Olímpicos que vão acontecer aqui na França ano que vem. Ju, eu sou sua fã, eu sou muito fã do. Eu acho seu currículo uma coisa fenomenal e acho uma delícia conversar com você. Eu já tive a oportunidade de conversar com a Ju outras vezes por conta de outros projetos. Sou fã até do sotaque da Juliana, eu sou fã. Acho muito legal. E ela faz um trabalho. Eu acho que ela é a pessoa que eu conheço hoje, que para mim é a referência nesse assunto. De todas as pesquisas que eu fiz até agora, a Ju é a referência quando a gente fala de ciclo menstrual e esporte de alto rendimento, né? E Ju, nesses anos todos, experimentando o seu ciclo e também trabalhando com pessoas que menstruam, como são as influências do nosso ciclo no rendimento no esporte? Quando a gente. Primeiro, obrigado, né, pelos elogios. O sotaque é mineiro. As primeiras pesquisas, né, que é onde a gente começou esse projeto que chama Empower Her, o objetivo foi mesmo de entender qual que era a influência do ciclo menstrual no esporte e quantificar, né? Porque eu trabalho muito com a análise de dados, porque a minha especialização, né, do doutorado foi epidemiologia. Então, toda a minha, vamos dizer, expertise é voltada para quantificar, né, as associações entre eventos, no caso, o ciclo menstrual e o desempenho esportivo. E aí a gente criou um protocolo de pesquisa com
Hoje a gente tem mais de 110 atletas olímpicas que estamos acompanhando ou se preparando para os Jogos Olímpicos, pelo menos, e elas preenchem um aplicativo todo dia que vão nos dar algumas informações subjetivas do bem-estar delas, vão preencher informações relativas ao ciclo menstrual delas e, em paralelo, a gente coleta todos os dados associados ao treino dessas atletas. Então, a gente usa esses pode faltar vocabulário bem técnico assim em português, mas são esses captores, não sei se é o termo, é power meter, que coleta os dados, ou o GPS, que coleta todas as informações das atletas durante os treinos. Então, eu sei quanto de velocidade elas estão realizando, quanto a aceleração, quanto os movimentos completos. Então, a gente quantifica tudo isso e, em paralelo também, a gente vai medir os hormônios dessas atletas, como que está variando, etc., para ver, porque são parâmetros bem complexos. O desempenho esportivo, né, a performance das atletas e o ciclo menstrual também, que é uma assinatura de cada atleta. Essa flutuação hormonal varia demais de uma atleta para outra. Então, a gente precisa de ter esse acompanhamento durante pelo menos 6 ciclos para uma atleta. E aí a gente começou a entender que existem algumas fases para um certo tipo de atletas, depois eu posso entrar em detalhes assim, em relação ao tipo de atleta, né? Mas para algumas atletas, e é mais ou menos a metade das atletas que tem um ciclo natural, ou seja, sem pílulas, sem hormônios, a gente observa, sim, uma diferença, onde tem uma fase excelente, que a gente chama de janela de excelência, e temos uma fase que a gente chama de janela de recuperação. E aí a gente identifica isso para cada atleta, tipo essa assinatura dela em relação às fases do ciclo menstrual. E Ju, você já conseguiu mapear, conseguiu chegar a uma conclusão? Porque apesar de ser quase uma impressão digital, né, o ciclo de cada uma de nós, existe ali uma atuação, uma influência hormonal que é uma base, né? Que meio que atua de uma forma muito similar para todas nós. Seja nessas duas janelas, né? A janela de recuperação e a janela você falou outra A de palavra? excelência De esportiva. excelência. Você conseguiu associar fases do ciclo? Sim, sim. Então, para a maioria das atletas, essa fase de excelência, ela começa mais ou menos a partir do dia 4, 5 do ciclo, lembrando que o dia primeiro, né, é o primeiro dia da menstruação, então, a partir do dia 4 ou 5, elas começam a entrar nesta fase de excelência, que vai, em geral, até bem próximo da ovulação, né, que é esse período mesmo mais fértil da mulher, que no caso, né, assim, aqui nos nossos estudos são só mulheres, porque tem essa categoria esportiva, que é, né, só para definir aí que não é uma questão de gênero, né, é uma questão do esporte, né, e então temos essa fase aí onde a maioria das atletas que participam dos nossos estudos apresentam melhores resultados. Quais são esses melhores resultados? É muito interessante para as atletas de esportes bem quantificáveis, por exemplo, o ciclismo aqui na França é muito importante como esporte, e dá para a gente medir cada pedalada das atletas. E é muito interessante notar que, independente de qual é o treino previsto pelos técnicos para essas atletas, eles vão, né, eles têm a planificação dos treinos, que até então não levava em consideração o ciclo menstrual, e eles iam dar um treino, por exemplo, hoje é um dia de treino de força, hoje é um dia de treino de resistência, etc. E o que a gente observa é que a probabilidade de conseguir manter uma alta potência é bem maior nessa fase de excelência, né? Que é na fase folicular do ciclo menstrual. E a gente observa uma dificuldade maior de recuperação, e aí é a fase de recuperação, então a gente vai trabalhar novos meios de recuperação, que é a fase luteal. A fase, mais ou menos, a partir disso, num ciclo de mais ou menos 28 dias,
em geral a partir do dia 22, 23 até o final do ciclo. Ju, uma coisa que eu queria te perguntar é como que foi a aceitação das atletas? Assim, elas já tinham um ciclo menstrual natural ou usavam pílulas, acharam estranho, acharam maravilhoso começar a ter, né, esse contato com o ciclo e esse planejamento com o ciclo? Como que foi isso? Foi bem interessante, porque geralmente as atletas, os atletas em geral, desse nível, né, de desempenho, eles estão cansados de pesquisa. Porque tem muita gente que quer estudar atletas desse nível e eles não gostam de participar, porque eles se sentem cobaias, eles não gostam, né, leva tempo e eles são, né, eles não têm muito tempo. Só que essa foi a primeira pesquisa que a gente lançou, que as atletas, elas mesmas, vinham nos procurar falando, eu quero participar porque eu sinto assim, assim, assado, eu tenho, por exemplo, muitas dores, ou então eu sei que tem um impacto no meu desempenho, ou então eu não sei nada, mas gostaria de saber. Então, a gente foi um projeto bem acolhido, ainda é, e até, por exemplo, agora há pouco, antes de começar com vocês, tinha uma nadadora de altíssimo nível que me escrevendo, eu não estou suportando algumas dores e tal, o que que eu faço? Aí tem alguns aspectos que, quando são médicos, eu vou direcioná-la, né, para um apoio médico, tem coisas que não são, que eu não vou ajudar dentro da área do acompanhamento científico, mas algumas outras perguntas e algumas outras queixas eu vou ajudá-las a entender, porque o objetivo também é que elas possam se conhecer melhor, que elas possam saber também o que esperar. E a diferença também da nossa pesquisa em relação ao que sempre foi feito, as primeiras pessoas a terem acesso aos resultados são as atletas. Depois que nós vamos comunicar com os treinadores e depois que nós vamos publicar esses resultados. Porque para mim foi essencial, eu falei, eu não quero dar esse tipo de informação primeiro para os técnicos, porque a ideia é que a atleta fique empoderada do conhecimento dela mesma, da própria fisiologia. E aí foi meio que uma reviravolta aqui no Instituto, porque geralmente, né, no esporte de alto rendimento, os técnicos têm uma pressão, exercem, né, uma pressão muito grande na vida dos atletas e querem controlar cada parâmetro. Mas alguns, como é o caso do ciclo menstrual, a gente considera que são íntimos e que a atleta vai compartilhar com o técnico à medida que ela sente a necessidade. Caramba, Ju, não fazia ideia. Que processo respeitoso. E que é isso, a gente fala muito aqui no podcast, em todas as aulas, tudo que a gente fala, a gente sempre fala muito de autonomia, que o ciclo menstrual vem muito para construir esse lugar de autoconhecimento e de autonomia, né? Que ninguém conhece o seu corpo melhor do que você, nem o médico, nem o parceiro, nem sua mãe. Então, vocês estão dando a oportunidade, eu fico até arrepiada, a oportunidade delas terem acesso a esses dados para poder lidar com eles como elas escolhem lidar, né? Eu não consigo Sim. imaginar essa relação. Eu sei pouco, assim, dessa relação técnica. Essa é a Nina participando. Ela não se aguenta, ela é muito comunicativa. Delas terem. Eu não consigo imaginar essa relação técnico-atleta, mas tem um pouquinho de referência, eu sei como pode ser opressora em alguns casos, né? E Ju, tem uma coisa que quando a gente fala de esporte e menstruação, que eu acho que é o assunto, um dos primeiros assuntos que vem, assim, quando a gente começa a estudar essa relação, que é a menorreia, no caso de atletas de alto rendimento, né? Que em muito pouco tempo de treino, elas começam a ter a menorreia, que a menorreia é a ausência de menstruação. E até pouco tempo atrás, a solução para isso, ou a culpa disso, né? A culpa disso era o excesso de treino, o excesso de carga. Então a solução é treinar menos. Mas eu sei que hoje já tem outros estudos olhando com outros olhos para isso, né? Que é até um pouco o caso do REDS que você apresentou para a gente. Então, eu queria ouvir de ti um pouco sobre isso. Sim, essa questão da menorreia, ela é bem presente no esporte de alto rendimento, mas é até interessante mencionar um pouco do histórico, de como que a ausência de menstruação é percebida no esporte de alto nível. Porque até poucos anos atrás, a gente sabia que tinha uma relação entre a gordura das atletas e a presença ou não de menstruação. E a gente sabia que as atletas mais finas, com mais massa magra, né, no caso, elas estavam mais sujeitas a não ter menstruação. Então, criou-se vamos dizer, uma relação positiva entre não menstruar
e ser atleta, porque isso mostra que tem uma corpulência muito adequada para o esporte, Olha, eu né? não sabia que era visto como uma coisa boa. Era visto, é Ah, ainda. Fê. Eu já não posso mais falar pelo Brasil, porque tem muitos anos que eu moro aqui na França, mas aqui na França ainda é visto como uma marca de sucesso. Eu estou tão bem preparada que já não menstruo. Só Caraca, que eu a tô gente chocada. tem, é uma realidade. E eu espero aí que no Brasil as coisas já estejam melhores. Eu vejo muita publicação científica, assim, porque existem muito poucas publicações científicas na área, mas vejo que os brasileiros estão trabalhando nessa área, o que é bem positivo. Mas porque mudar esse aspecto, né, de não ter menstruação como sendo algo positivo é difícil. Só que hoje a gente sabe que tem um impacto negativo para a atleta, que não é imediato, ou seja, uma atleta que vai perder muito peso muito rapidamente, ela pode entrar nesse déficit energético. Se esse déficit energético é porque o HEDS vem da sigla em inglês, né, que é um déficit energético relativo. Relativo ao quê? Ela vai gastar muita energia, porque ela está treinando, mas ela não vai consumir na mesma necessidade, no mesmo equilíbrio em que ela gasta. Então, se ela gasta sempre mais do que ela consome, né, vai criar esse déficit. E aí, esse déficit, se ele se instala de forma crônica, o que que vai acontecer? Esse desequilíbrio afeta a saúde da atleta. Só que de imediato, ela não vai sentir no desempenho esportivo. Então, por isso também que essa relação fica positiva, porque se ela perdeu massa, né, se ela perdeu gordura, ela vai melhorar o desempenho dela. Só que isso, no longo prazo, no médio e longo prazo, é difícil de continuar progredindo no esporte, porque você já está em déficit. E você aumenta o risco de lesões esportivas. Por quê? Porque aí vamos entrar no detalhe do que está acontecendo, né? Porque primeiro tem que saber também que a menorreia pode ser por outras causas. Então, uma atleta que não está menstruando ou uma atleta que está tomando pílula, não dá para saber, né? Se está tomando pílula, não dá para saber se menstrua. Não é porque sangra que está menstruando, porque não está ovulando, então não está menstruando, etc. Mas aí, essas atletas que estão a risco, se é um técnico, por exemplo, que está vendo que a atleta perdeu peso muito rápido e ela está tomando pílula, não vai dar para controlar a menstruação. Mas aí, essas atletas, nesse caso, a gente tem que tomar cuidado, se primeiro também para saber se não tem outros fatores. Por exemplo, podem existir alguns problemas ligados ao ciclo menstrual, que são problemas médicos que têm que ser levados em conta. Agora, a amenorreia que a gente está falando, que é a amenorreia secundária e que no esporte de alto nível é associada a esse desequilíbrio, até então, como você disse, Tassiana, o que recomendava-se era que essas atletas, então, diminuíssem a carga de treino. Só que isso não faz sentido no esporte de alto nível, porque não dá para diminuir, e não é que não dê também, dá para diminuir 5%, 10%, mas às vezes a medida tem que ser mais drástica. E aí o que acontece? Como são dois parâmetros que a gente está levando em conta, o exercício e o consumo calórico, então a gente vai aumentar quanto que a atleta come, entendeu? E por que é tão comum no esporte de alto nível? E, sobretudo, entre as mulheres? Por causa dessa pressão também em relação ao corpo. Então, tem muita pressão, e aí é por isso que, associado a esse déficit, tem os problemas de comportamento alimentar, né? Que é presente em algo, que é bem presente no esporte de alto rendimento. Então, a gente hoje sabe que essas atletas correm um risco também de fratura, e são fraturas de estresse que a gente chama, né? É porque o metabolismo ósseo é afetado no caso desse déficit energético. Eu até ia falar isso e ia te falar para você me corrigir se eu estivesse errada, mas já entendi que não estou, que nos meus estudos eu já entendi isso mesmo. Quando a gente fala de amenorreia, é muito comum um tempo depois essa atleta
sofrer uma lesão óssea porque os nossos hormônios, como a gente falou no começo do episódio de hoje, eles influenciam numa série de coisas, entre elas a calcificação óssea também. E te ouvindo, eu lembrei de uma história que eu li num livro, acho que da Lara Briden, não tenho certeza, que ela conta uns casos no meio do livro e ela fala de um casal heterossexual que treinava junto, que fazia a mesma dieta, recomendada por um nutricionista esportivo. E em muito pouco tempo, essa mulher entrou em amenorreia. E aí, até ela entender aonde estava o problema, e aí ela chegou na conclusão que era a falta de consumo de carboidrato, porque a Hum, gente tem um universo inteiro, e também no esporte, extremamente machista e construído por homens, né? Então tem essa coisa, a alimentação é quase a mesma para todo mundo, os tipos de treino. Então, ouvir que a gente está falando de ciclo menstrual e esporte é completamente revolucionário, é completamente disruptivo, né? Isso também é um fator importante. A gente sabe que hoje, em razão da como flutuam, né, os estrogênios, a progesterona ao longo do ciclo menstrual, esses hormônios têm uma influência no metabolismo da mulher, né? E aí o que que acontece? O que a gente precisa de consumir em termos de caloria varia também ao longo do ciclo. E a gente sabe que, por exemplo, que durante a fase luteal a gente precisa de consumir mais. E a gente já sente mais fome mesmo, é natural sentir mais fome. E a gente precisa de carboidrato. Só que existe, né, essa cultura, né, que é baseada, eu não sei nem se o termo seria machista, mas na verdade a gente só tem, a maioria dos nossos dados em termos de pesquisas são baseados na fisiologia masculina. Então, as recomendações são baseadas no que funciona para o homem. E aí as mulheres que se adaptem. E esse se adaptar não funciona tão bem, que esse é só para fazer um parênteses aqui, por exemplo, por que que as mulheres têm mais sequelas em relação a remédios, por que que as mulheres têm mais chance de não serem reconhecidas quando tem um ataque cardíaco, tudo isso é porque, como os estudos são feitos, né, considerando a fisiologia masculina, tudo que é mais atípico, tudo que é diferente para as mulheres, a gente fica sem saber como levar em consideração. E aí, voltando, por exemplo, da nutrição, né, a gente precisa de carboidrato. A gente precisa disso para ter um ciclo também menstrual em boas condições de equilíbrio hormonal, o que é essencial para a saúde. Ju, eu tenho duas coisas que eu quero te perguntar. A primeira, eu já vi algumas declarações, acredito que era uma atleta da natação, que ela falou que o desempenho dela não foi tão bom, porque de fato ela estava menstruada, estava mais cansada, e eu fico pensando, né, realmente, porque se caem as provas das Olimpíadas nesse período que você trouxe de excelência, maravilhoso. E se cai nessa fase do ciclo de recuperação, né? O que poderia ser esperado desse desempenho? Acho que essa é uma primeira. E a outra é qual o impacto da pílula hormonal. Então, assim, Uhum. para as atletas que estão participando do seu programa, que quiseram fazer essa pesquisa, como que elas lidam, assim, com essas provas em determinada fase? E se as que tomam anticoncepcional, qual o impacto disso também no desempenho delas, né? Sim, eu lembro também, eu mostro inclusive esse vídeo da chinesa, né? Eu não sei pronunciar o nome dela, mas que ela realmente, a gente quantificou, inclusive, quanto que ela perdeu de desempenho entre uma semana e outra, né? Porque aí ela vai para a final olímpica, uma semana ela tem a medalha de bronze, e uma semana depois, né, que é no relay, ela fica em quarto lugar, mas na mesma disciplina. Mas quando ela dá a entrevista, dá para ver que ela está sentindo muita dor. E aí ela fala, não é uma desculpa, mas eu menstruei. E aí tem vários elementos de resposta lá. Primeira coisa, uma atleta que está se dobrando, assim, de dor, é, nos Jogos Olímpicos, né? A gente hoje pode considerar que ela não teve um acompanhamento adequado para o ciclo menstrual dela, entendeu? Primeiro, essa é a primeira coisa. Por que tanta dor? Então, se foi uma dor atípica que aconteceu nos jogos, o que eu não acredito, eu acho que é algo que já fazia parte da rotina dela e que foi completamente ignorado. Então, esse é o primeiro ponto e isso que a gente tenta ver aqui com as nossas atletas. A gente não podemos aceitar esse nível de dor. Aí, o que que acontece? Aí você me perguntou, né? E se elas não caem a competição no dia, bem na janela de excelência delas, né? O que a gente tem tentado fazer é justamente diminuir
essas oscilações. E como que a gente faz isso? Eu vou dar um exemplo. Na planificação do esporte de alto rendimento, o atleta, os técnicos preparam todo o treinamento dos atletas para eles alcançarem o pico do desempenho deles durante a competição. Essa periodização, né, no treino, ela já é pensada para o atleta, ele vai aumentando a carga, aí quando vai chegando perto da competição, vai diminuindo para ele alcançar o pico no momento certo. Então, a ideia da planificação, levando em consideração o ciclo, é a mesma coisa. A gente vai fazer essa fase, né, que a gente diminui a intensidade do treino, diferente conforme a atleta se encontra numa fase ou na outra. Até hoje, isso é uma hipótese científica que a gente vai testar. A gente ainda não sabe, ninguém nunca fez isso, porque a ideia seria entender como que a gente diminui, então, como que a gente escuta o corpo dessas atletas, como que a gente entende primeiro, né, a fisiologia, para depois escutar e agir de forma em sincronia mesmo com a fisiologia das atletas. Então, esse é o nosso objetivo e a gente espera, por enquanto, a gente só vai saber isso mais lá para o final do ano. E adaptando o treinamento dessa forma, elas consigam alcançar a excelência mesmo estando fora desta janela. E sobre o ACEJU, o anticoncepcional hormonal, como que ele influencia Isso. nisso? Então, a gente sempre estuda as atletas com ciclo sem hormônio e as que utilizam hormônio. O que a gente já pôde observar é que elas são bem mais estáveis em todos os parâmetros. Tipo, se a gente vai avaliar como que elas se sentem em termos de energia, em termos de humor, em termos de qualidade do sono, enquanto tem uma variação bem clássica, assim, no ciclo menstrual, né? Quase todos os parâmetros vão melhorar ali perto, né, da ovulação. Para aquelas que tomam pílula, é bem estável. Elas são. Porque os hormônios também são estáveis, né? A quantidade de hormônio é bem estável. Só que o que é interessante é que a gente vê perfis onde a pílula não está ajudando no esporte. Então, o que que acontece? Tem algumas atletas que a gente vai recomendar a gente não fez recomendação do tipo pare de tomar pílula ou comece a tomar pílula, isso não, porque a gente acha que é algo bem íntimo, né? É uma escolha íntima, médica, pessoal. Então a gente só vai acompanhar e mostrar, olha, segundo os seus dados, todas as informações dos seus treinos, a gente percebe que essa pílula está tendo um impacto negativo. Aí vamos tentar outra pílula. Então, tem pílula que a gente vê, por exemplo, quando elas fazem aqueles 7 dias de pausa, que o desempenho delas é bem melhor durante a pausa. Então, elas ficam 21 dias tomando um hormônio que vai diminuir o desempenho delas, e aí 7 dias elas melhoram. Mas então, por que que a gente está tomando esses hormônios durante 21 dias? Vamos procurar uma pílula mais adaptada. Em outros casos, a gente vai ver que é o inverso. Durante 21 dias elas estão um pouco melhor, aí quando elas fazem a pausa, não tá legal. Então, aí a gente vai procurar recomendar uma pílula contínua, porque ela não se adapta bem a esse tipo de flutuação hormonal externa, né? Então, uma pílula contínua, que é pelo menos ela fica mais estável. Então, hoje a gente ainda não tem resultado entre o que seria melhor, um ciclo natural ou com pílula, porque a gente ainda não pesquisou um grupo de atletas que estivesse numa situação e elas mudassem de situação e depois voltassem, que seria um protocolo de pesquisa ideal. Então, a gente não sabe responder isso e a gente sabe também que a pílula tem um objetivo outro que o desempenho esportivo, que é a contracepção. Se é o melhor para um atleta, então a gente não vai entrar no mérito da questão, a gente só vai avaliar se está adaptando-se bem. E tem a questão dos sintomas também. Se a atleta estiver sentindo muitos sintomas tomando pílula, especialmente dor de cabeça, aí a gente vai falar que essa pílula não está adaptada, mas a quantidade de atleta que a gente tem, que tem múltiplos sintomas e que nunca tinha conectado com o uso da pílula, é impressionante.
Ju, que incrível, assim, você falou de responder, né? Faltam algumas respostas, mas vocês já responderam tanto. É incrível, assim, muito. Parabéns mesmo pela iniciativa, pelo trabalho. E o nosso episódio está se encerrando ao fim. Mas onde que as pessoas podem conhecer melhor o seu trabalho, acompanhar? Eu até gostaria de acompanhar as atletas, né? Que vocês estão junto. Vai ser talvez um pouco complicado, porque toda a comunicação que eu faço a respeito desse assunto é em francês, né? Mas tem Não por muito tradução. tempo. Eu tenho Mas, ó. propostas para a Juliana, Brasil. Bom, tem É, propostas e tem o tradutor do Instagram. tenho Ele tradutor do traduz, Instagram, ele é traduz. verdade. Sim. E não, eu tenho ainda planos porque como eu acho que é um assunto que é muito importante, eu gostaria que alcançassem mais mulheres, mais atletas, porque para mais empoderamento mesmo feminino, para mais assim de conhecimento do nosso próprio corpo, eu tenho planos ainda de aumentar essa comunicação, mas por enquanto eu uso a minha conta no Instagram que chama FemPower, porque o projeto de pesquisa chama Empower, né? Que é esse empoderamento. Mas aí eu botei um F na frente, porque mulher em francês é femme. Aí fica o empoderamento feminino. Então chama FemPower, com aquele tracinho. Aqui na França a gente fala tracinho doido, mas em português é Underline. Underline. ou seja, em inglês, né? O underline esportiva é esportiva, mas sem o E na frente, né? Esportiva de francês. Fempower underline esportivo, né? Isso, Com V mudo. Boa. isso. Ju, em uma palavra, a primeira que te atravessar, o que que é menstruação para você? Ovulação. Gente, muito obrigada pela companhia, obrigada pela sua generosidade, Ju, em compartilhar toda essa sabedoria com a gente. Você que está ouvindo, espero que a gente tenha trazido luz, inspiração, que a gente consiga continuar nutrindo em você essa curiosidade, esse interesse pelo seu próprio ciclo menstrual, das pessoas que estão em volta de você. Te convido a recomendar esse episódio para todos os profissionais do esporte, atletas, profissionais da educação física, personal trainers, para a gente continuar levando esse assunto para mais gente. Vou sugerir para a comunidade esportiva do mundo a gente repensar esse nome Janela de Excelência. Mas a gente pode refletir sobre isso num próximo episódio. Eu me chamo Tassiana e eu menstruo. Eu me chamo Beatriz e eu menstruo. Eu me chamo Juliana e eu menstruo. Esse foi o podcast Eu Menstruo, mas a conversa não acaba aqui. Ela continua no @eu.menstruo nas redes sociais. Se você ficou com alguma dúvida, quer compartilhar uma experiência com a gente, quer participar do nosso podcast, manda texto, manda áudio no oi@eumenstruo.com. Beijo grande.